Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, eu quero hoje tratar dessa polêmica que está tendo aí no Brasil sobre a mudança de escala, a mudança da jornada semanal de 6 dias trabalhado por um de folga, seria o que eles chamam de 6 por 1, a mudança para 4 dias trabalhado para 3 dias de folga, que é chamado de 4 por 3. Vai haver mudança, mas o que eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo é que essa mudança ela vai acontecer, mas ela não é um projeto de ninguém que se tornou bonzinho, que está pensando no trabalhador e está querendo ajudar o trabalhador. Não, é um projeto globalista. Isso vai ser necessário ser mudado, eles querem mudar, isso há um projeto de uma mudança internacional e o Brasil faz parte. É claro que eles não contam isso para você e muita gente quer fazer o seu nome em cima desse projeto. Você vai entender que obviamente a mudança seria boa, a mudança é viável, a mudança ela é oportuna, a mudança ela é possível, mas eu quero dizer para você que ela não veio porque é boa. Ela não veio para te ajudar. Ela é um plano globalista e por trás desse plano existe um projeto para um futuro muito próximo e que essa mudança é necessária. Mas essa mudança virá com um controle excessivo. Então a mudança, de forma geral, ela não é para o bem. Ela é para um controle e, como eu tenho dito aqui, tudo é movido por uma questão espiritual e eu tenho tentado fazer esse alerta aqui. Eu vou te mostrar que o teu político de estimação está apoiando isso. O teu político de estimação está por trás daquele que quer essa mudança. Eu estou falando aqui do Fórum Econômico Mundial. Então, você fala assim, mas você não sabe qual é meu político de estimação, você não sabe se sou de esquerda ou de direita. Eu vou te mostrar que, mesmo que eu não saiba, eu vou te provar aqui que o teu político de estimação, ele está envolvido nisso aí, tá bom? Vou te provar isso aqui. Você vai entender daqui a pouco isso aí. Então, eu já deixo aqui o meu pedido para você, né? Que você, então, colabore com o nosso canal para o nosso trabalho de pesquisa. Gente, aqui nós temos um custo mensal, né, com aplicativo para edição, com livros, com aplicativos que eu pago sites para poder ter acesso a certos livros que não dá para comprar, né? Então você paga mensalmente ali para ter acesso a alguns livros. Por isso que a gente pede ajuda, tá bom? É isso aí. Também está aqui o nosso Zap, o Pix e o Zap. Quer fazer um contato, quer marcar um dia para estudar, quer debater, eu estarei à sua disposição, tá ok? Uma outra coisa que eu quero te falar também é que seja um membro deste canal. Tá um convite que eu estou fazendo aí para você. Conheça o nosso grupo do Telegram, G. Vital, e também as nossas playlists para entender um pouco mais sobre os bastidores do mundo. Eu prometi que vou postar vídeo aqui segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã. Então, toda segunda, quarta e sexta, 10 horas, você tem algo para você refletir sobre o que está acontecendo no mundo. Eu posso até falhar no horário, mas vou tentar ser fiel nesses dias, tá bom? Segunda, quarta e sexta. E sexta-feira agora eu tenho um assunto um tanto polêmico, mas não me julgue antes de assistir o vídeo, tá? Eu vou criar uma nova série aqui. Toda sexta-feira eu vou postar um vídeo de um assunto que eu acho que vai ser importante para nós, tá bom? Então, sexta-feira agora tem um assunto diferente para a gente tratar. Então, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, gente, sobre essa mudança de escala. Olha só, o Fórum Econômico Mundial, aí você vai entender agora o seu político de estimação, está por trás disso aqui. O Fórum Econômico Mundial prevê que a inteligência artificial substituirá 85 milhões de empregos até 2025. 2025, só lembrando, é o ano que vem. 85 milhões de empregos desaparecerão. Vai juntando os pontos com a mudança da escala, tá bom? Então, olha só. Um estudo de 2023 da Resume Builder sugere que mais de um terço das empresas já está substituindo trabalhadores por inteligência artificial. Então, o próprio Fórum Econômico Mundial, que hoje eu diria que talvez seja o órgão mais importante que está por trás de toda a mudança global, até naquela questão lá das doenças, lembra? Eles tiveram ali uma participação ditando o que iria acontecer com o mundo. Então, esse Fórum Econômico Mundial, ele previu que até o ano que vem, 85 milhões de trabalhadores perderiam o seu emprego para a inteligência artificial. Então, por exemplo, esses dias eu fui com a minha esposa no mercado e lá tinha o caixa era de autoatendimento para você pagar as suas compras ali. Então, não tinha mais um funcionário ali no caixa.
Tudo isso, gente, representa empregos a menos. Hoje você faz todo o serviço bancário através de um aparelho celular. Então, daqui a pouco não vai ter mais banco físico. Então, tudo isso implica o quê? Que teremos menos trabalhadores e você vai entendendo aos poucos aqui, vou te mostrar muito mais, que não tendo pessoas para trabalhar, reduzindo drasticamente o número de funcionários, não há por que se trabalhar 6 dias por semana. Aí vai ter uma questão espiritual, que eu não vou entrar aqui agora, porque mudaria o foco. Mas essas folgas vão ser aproveitadas para um outro fim. Mas isso fica para um outro vídeo. Então, vamos entender aqui uma coisa. Agora, observe aqui o teu político de estimação. Aqui está o Klaus Schwab. Hoje, um dos homens mais poderosos do mundo, que trabalha para essas famílias que controlam o mundo. E o teu político de estimação vai estar aqui. Olha aqui o Klaus Schwab. Eu vou mostrar para vocês o que ele disse em 2020 e está se cumprindo agora. Klaus Schwab disse em 2020. Então ele está com o Lula, um presidente considerado de extrema esquerda. Lula está fazendo o que lá? Recebendo a bênção do Klaus Schwab para fazer o que os globalistas querem. Agora aqui um presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro, de mãos dadas e sorrindo com o Klaus Schwab. O que eu disse para você? O teu político de estimação, eu não preciso saber se é de esquerda ou de direita. Porque esquerda e direita não importa qual é o seu político. Trabalham para o sistema. É uma infantilidade dizer a esquerda do sistema, esquerda e direita são do sistema. Está aí, Bolsonaro sorridente de mãos dadas com Klaus Schwab. Aqui está alguém considerado de centro-esquerda. Eu não gosto dessa expressão centro-extremo, porque isso aí é pura hipocrisia. Mas está aqui alguém considerado centro-esquerda. Com quem? Com o Klaus Schwab. Olha que curioso, alguém de centro-direita. Com quem? Com o Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial que disse que 85 milhões de empregos vão desaparecer. Ele está com quem? Com o pessoal da extrema-esquerda, com o pessoal da centro-esquerda, com o pessoal da extrema-direita, com o pessoal do centro-direita. E aí vamos seguir aqui. Vamos ver mais quem está com ele aqui. Donald Trump, que curioso. Quem é mais poderoso aí? A gente foi iludido acreditando que o mais poderoso é o presidente dos Estados Unidos da América. Mas não se esqueça que os Estados Unidos da América, né, eles são controlados pelas famílias que controlam o Fed, o Federal Reserve, né? Então, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, foi criado por algumas famílias poderosas, inclusive algumas famílias de judeus, que controlam o Banco Central Americano. Então, quem controla o Banco Central Americano controla os Estados Unidos e essas pessoas é que mandam no mundo. E são eles que têm os órgãos globalistas, né? Inclusive, eles estavam lá criando o Banco Central Americano e, ao mesmo tempo, financiando o comunismo lá na Rússia. E a gente acreditando que eles brigam de verdade, né? Só quem briga é a gente, na verdade. Eu sempre digo aqui, o meu sonho era que um dia os esquerdistas reconhecessem a miséria que é a esquerda, as mentiras que eles propagam, e que o pessoal da direita, que está surgindo agora, mas já deu tempo de reconhecer as misérias que a esquerda faz, que a direita faz, e as mentiras que eles também propagam. E reconhecesse que eles trabalham juntos. Eu não tive dificuldade em reconhecer isso, saí um dia da esquerda, fui para a direita, reconheci, saí da direita, e hoje eu denuncio que ambos fazem parte do sistema. Então tá aí, Donald Trump de mão dada com Klaus Schwab. Então vamos entender aqui o porquê dessa mudança que vai acontecer. Gente, o vídeo talvez aqui fique um pouco longo, mas eu vou trazer muita informação interessante. Então vamos seguir aqui. Semana de 4 dias é a salvação do capitalismo, diz economista que coordenou o piloto de redução de jornada em Portugal. Então, peraí. Então, existe um projeto piloto que foi testado lá em Portugal e que fala de uma redução da semana para 4 dias de trabalho. E ele está dizendo aqui, gente, que vai ser a salvação do capitalismo. Então, 2 coisas eu aprendo aqui. Primeiro, que o projeto, olha que curioso, foi apresentado no Brasil por alguém do PSOL, extrema esquerda. Mas em Portugal ele está sendo testado como a salvação para o capitalismo. Porque eles sabem, primeiro, que o capitalismo gera emprego. E segundo, que o que vai prevalecer na futura sociedade que eles estão criando, eles já chamam de capitalismo inclusivo. É um misto de capitalismo com socialismo, que eu tenho tentado explicar em outros vídeos. Então, vai ser um capitalismo inclusivo. Eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo. Então, observe bem aqui o curioso. É que, primeiro, que esse plano veio para salvar o capitalismo.
Obviamente que eles não vão poder fechar as empresas, né? Empresa gera renda, empresa gera emprego. E outra coisa é que eu aprendo aqui com isso aqui, é que isso não é alguém do Brasil que resolveu olhar para os trabalhadores, não. Isso é um projeto globalista. Já está sendo testado em Portugal e muito mais outros países. Existe um plano que eu vou te revelar aqui. Qual é esse plano? Um plano globalista. Olha só. E tem um nome, tá, gente? Esse plano tem um nome. Esse plano da jornada 4x3 tem um nome e eu vou te mostrar isso aqui. O economista Pedro Gomes defende a semana de 4 dias de trabalho para não para tornar as pessoas mais felizes, mas sim porque acredita que assim será possível salvar o capitalismo. Então, o economista Pedro Gomes, que coordenou o projeto piloto em Portugal, mostrando que isso não é uma questão do Brasil, ele disse que isso aqui não é para tornar as pessoas mais felizes, mas é para salvar o capitalismo. Entendeu? Então, vamos seguir aqui. Tem mais coisa aqui interessante. Olha só. Na Europa, de modo geral, continua aqui falando do Pedro Gomes, as pessoas trabalham 5 dias por semana. Não é frequente a semana de 6 dias. Disse a BBC News... aqui já quem está dizendo é o Thomas Coulthard. Olha só. Pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, em Paris. Autor de diversos livros sobre políticas trabalhistas e ex-economista do Ministério do Trabalho e Emprego na França. Então, Thomas Coulthard, ele está dizendo que é um projeto viável e que, de forma geral, na Europa, as pessoas trabalham 5 dias por semana. Vamos lá. O maior esforço nesse sentido tem sido com projetos pilotos promovidos pela entidade internacional 4-Day Week Global. Ou seja, isso aqui traduzido é 4 dias por semana. Então, entenda uma coisa, gente. A ideia de criar uma escala 4x3 não é do Brasil, é do 4-Day Week, 4 dias por semana. Então, existe um projeto globalista que está sendo implementado no Brasil porque é de interesse globalista, não é por causa do trabalhador. Entenda, é o que eu disse para vocês. Por mais que seja melhor, mas virão consequências terríveis em cima disso, porque o plano não é pelo Brasil, o plano é pelo projeto globalista, é pela futura sociedade que eles estão implementando. Então, vamos entender isso aqui. Olha o que está dizendo aqui a reportagem da BBC. A proposta de Erika Hilton cita um desses pilotos que foi realizado no Brasil no ano passado, com apenas 22 empresas. Então, eu li várias reportagens sobre isso para fazer esse vídeo. E então, a própria deputada Erika Hilton, ela cita aqui, no projeto dela, ela cita um projeto piloto que envolveu 22 empresas que trabalharam nessa escala de 4 dias por semana. Então, entenda, o projeto piloto no Brasil, que foi feito com 22 empresas, trabalhando 4 dias por semana e folgando 3, ele deu certo, ele foi viável, ele mostrou que ele é plausível, porque eles vão implementar, não tem quando eles querem, eles fazem. Mas, na verdade, ou seja, isso já é algo que veio de fora. Não é alguém que pensou nos trabalhadores, porque a vida inteira foi essa escala aqui e ninguém nunca se preocupou. Mas é claro que vai ter gente querendo fazer um nome com essa mudança, dizer que é bonzinho, que está pensando no trabalhador, como vai haver essa disputa de esquerda e direita, porque cada um vai dizer uma coisa, mas no fim vai ser exatamente o que os globalistas querem. Então vamos lá, gente. Então o meu trabalho aqui é te alertar para que você não seja manipulado mais do que já somos. Vamos lá. Então, além do Brasil, houve pilotos, ou seja, projetos iniciais, né, testes, pilotos da 4-Day Week em outros 13 países. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Suécia, Holanda, África do Sul, Índia, Chile, Itália, Noruega, Bélgica e Suíça. Então, esse projeto da 4-Day Week, ele já está sendo testado em vários países. Estou te mostrando que é um plano globalista, não tem nada a ver com gente pensando em trabalhador aqui no Brasil. Vamos seguir aqui. Olha só, na Inglaterra, Robert Owen, só uma pausa, Robert Owen, ele é um dos pais do movimento socialista no mundo. Ele era um industrial, e quando você estuda um pouquinho de socialismo, você vai ter que passar por ele, porque ele é um dos criadores dessa ideia de cooperativas.
aonde você cria um plano de você dar uma moradia para as pessoas, de você criar uma renda ali, dar condições de trabalho para ela, mas que todo esteja debaixo ali de uma cooperativa. Era um projeto piloto do comunismo que depois, o Robert Owen, ele é do século XVIII para o século XIX. No século XIX surge Karl Marx com um movimento ultra-radical para criar uma ditadura do proletariado, que se tornou o comunismo, que foi aquele movimento revolucionário na Rússia, que se expandiu para o mundo e que matou mais de 100 milhões de pessoas, né? Foi muito mais, mas muito mais cruel do que o da Alemanha lá, que eu não vou nem falar o nome lá do cara do bigodinho. Mas vamos lá. Robert Owen, na Inglaterra, um manufatureiro galês, foi o pioneiro do dia de trabalho de 8 horas e do fim do trabalho infantil. É por isso que quando você estuda história, você acaba com essa briguinha boba. Ah, porque o patrão é contra o empregado, porque não sei o quê. Gente, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Eu vou te mostrar que os patrões, os ricos, eram socialistas da sociedade fabiana, que criaram a social-democracia, que financiavam o comunismo. Então, eles usam esse tipo de discurso para você atrair os trabalhadores para um movimento, ganhar força com a sociedade, e tem que criar essa briga. Faz parte da luta aí, né, da dialética. Mas vamos lá. Então, o Robert Owen, que era um empresário, ele, obviamente, estava fazendo um experimento socialista, então ele foi o pioneiro, o empresário foi o pioneiro no dia de trabalho de 8 horas e do fim do trabalho infantil. No entanto, quando falou em acabar com o trabalho infantil, muitas empresas disseram que não conseguiriam funcionar e que a economia iria colapsar. Entretanto, outros empresários demonstraram que era possível. Como eu disse no início do vídeo, é possível sim você mudar uma escala para melhor, né? E, obviamente, mas os especialistas disseram uma coisa. É claro que no início gera um impacto, porque as empresas estão acostumadas ali com uma rotina, com uma logística, com um funcionamento, e é necessário um tempo para uma adaptação. Isso aí, os próprios defensores da mudança, eles admitem que não é chegar e mudar do dia para a noite. Não tem como fazer isso. Então, vamos lá. Então, seguindo aqui. Pedro Gomes, que é aquele que estava lá aqui coordenando o projeto em Portugal, o projeto piloto em Portugal, ele vai falar o seguinte: no passado, a jornada de trabalho era de 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então, ele está dizendo, no passado, você trabalhava 6 dias por semana, 12 horas por dia. Depois passou para 10, depois passou para 8, depois para 5 dias por semana. Então, você começava a trabalhar 5 dias por semana, 8 horas, né, por dia. Essas passagens sempre foram acompanhadas por grande resistência do lado empresarial, porque obrigam a grandes mudanças na organização do trabalho e ninguém gosta de mudanças. É como eu disse, é necessário que haja uma adaptação. Então, vamos seguir aqui para você entender onde eles querem chegar. O mais curioso é que, historicamente, essas transformações sempre começaram com empresas que se anteciparam à legislação. Foi o caso de Henry Ford, quando resolveu que conseguia produzir mais carros organizando o trabalho em 5 dias. Então, ele está dizendo que o próprio Henry Ford, que é um símbolo do capitalismo, que isso é uma mentira muito grande, né? Porque ele trabalhava junto com os socialistas. Então, esse livro aqui, por exemplo, é escrito por socialistas, gente da sociedade fabiana. E, no entanto, aqui no livro, quem é o Deus dessa época? É o Ford. Para você ver o quanto eles mentem para a gente. Essa briguinha de esquerda e direita, mentem descaradamente. Só quem cai nisso é quem de fato não estudou. Então, vamos lá. Então, o Ford, ele é o pai, é considerado o pai, o pioneiro da escala da produção em série. Porque ao invés de você fabricar um automóvel, você começa a fabricar em série aquelas peças e você ganha, então, uma agilidade. E segundo aqui o pesquisador, eu não sabia disso, né? Ele disse que ele é um dos pioneiros nessa escala de 5 dias por semana, porque ele entendeu que você, fazendo dessa forma, você traz mais benefícios para o trabalhador, que obviamente vai produzir mais. Então, o Ford é um pioneiro nessa mudança benéfica aí, ou seja, é um empresário. Se ele está olhando ou não o lado dele, né, eu não estou entrando nesse mérito, estou dizendo só que ele fez mudança sendo um empresário, para a gente acabar com essa briga boba que a gente fica aí, né? Como papagaio repetindo o que eles querem que a gente repita, né? Então, vamos lá. Ford fez essa mudança, organizando o trabalho em 5 dias.
A semana de 5 dias foi implementada por Henry Ford, o maior empresário americano do século XX, em 1926. Fazem 100 anos. Vai fazer 100 anos. Demorou muito para as economias se adaptarem, mas esse modelo está na maioria dos países ocidentais há 40 anos e não soubemos alterar a forma de trabalhar. Seguindo aqui. Hoje, a semana de 4 dias é uma melhor forma de organizar a economia pelo impacto positivo que pode trazer. Isso envolve reorganizar a economia e o trabalho das empresas. Eu vou te mostrar que eles estão mudando, não é porque vai ser melhor, é porque vai ser necessário. Então, vamos seguir aqui. Olha só. Inteligência artificial, isso aqui é uma reportagem da Rádio Agência. Inteligência artificial vai afetar 40% dos empregos em todo o mundo. Em todo o mundo. Não se esqueça que no final aqui do vídeo, eu quero ler um trechinho aqui de algo para você sobre jornada semanal dita em 1932. Olha só. Então, a inteligência artificial vai afetar 40% dos empregos em todo o mundo. A estimativa está em um relatório divulgado nessa semana pelo Fórum Fundo Monetário Internacional. Fundo Monetário Internacional, que é outro banco, né? Outra agência globalista. Então, gente, entenda uma coisa: 40% dos empregos. Sabe o que é isso? Praticamente a metade dos empregos do mundo vão ser afetadas. Por isso que eles estão mudando as escalas para se adequar a essa realidade futura, mas bem próxima. Então, vamos seguir aqui. Olha isso aqui. Inteligência artificial pode acabar com quase 8 milhões de empregos no Reino Unido, só no Reino Unido. Um levantamento aponta ainda que mulheres, jovens e aqueles com salários mais baixos correm maiores riscos de serem substituídos pela inteligência artificial. Então, há 8 milhões de empregos só no Reino Unido. Vamos seguir aqui. Inteligência artificial vai substituir a maioria dos empregos. E isso é bom, diz pesquisador. Olha o que ele diz aqui embaixo. Minha suposição é que provavelmente cerca de 80% dos trabalhos manuais se tornem obsoletos nos próximos anos, afirma criador de robô enfermeira. Gente, eles já criaram robô para trabalhar na área da enfermagem. Então, é óbvio que se você tem inteligência artificial fazendo o trabalho humano, você não precisa de 6 dias de serviço. O ser humano, ele está sendo descartado. Inclusive, eu tenho Não, depois eu falo sobre isso aqui. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Olha só. Inteligência artificial vai tirar todos os nossos empregos, diz Elon Musk. Ao participar do VivaTech 2024 em Paris, o criador da Tesla descreveu um futuro onde empregos seriam opcionais. Então, gente, entendam bem. O Elon Musk, eu fiz um vídeo aqui de quase 1 hora mostrando a visão espiritual dele. O camarada está trabalhando para preparar o mundo para trazer o anticristo e os cristãos acreditando que ele está sendo usado por Deus. Ele está trabalhando com um plano muito bem definido. Muito bem definido. Sabe, é uma pena que a gente não consiga enxergar isso. Mas essa substituição vai nos colocar nas mãos dos globalistas ainda mais. Porque você vai entender. Vamos seguir aqui que eu vou mostrando os vídeos, os slides, nós vamos trabalhando isso aqui. Olha só. Eu disse lá para você e mostrei para você o Klaus Schwab apertando a mão do Lula, apertando a mão do Bolsonaro, do Geraldo Alckmin, do Tarcísio, do Trump. E ele é o presidente do Fórum Econômico Mundial. Agora, olha o que o Fórum Econômico Mundial previu aqui. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, 8 previsões para o mundo em 2030. Olha lá em cima o logotipo do Fórum Econômico Mundial. Então, 8 previsões. Uma delas é que nós não vamos mais comer carne. Eu tenho um vídeo aqui, gente, um vídeo chamado A Reencarnação Espiritual e o Preço da Carne no Açougue. Eu estou mostrando por que o preço da carne não baixa. É um vídeo do dia 23 de novembro de 2022. Anota aí, 23 de novembro de 2022. Assista esse vídeo. Então, toda a questão envolvendo o agro é para cumprir uma das previsões do Fórum Econômico Mundial, que diz que nós vamos comer bem menos carne mesmo. Então, eles vão trabalhando o mundo para chegar a essas metas do Fórum Econômico Mundial.
Inclusive, a redução da carga da jornada de trabalho é para isso. Então, olha só. Aí, aqui está dizendo, você não. A primeira meta deles, você não possuirá nada e você será feliz. Então, ora, gente, se eu não vou possuir nada, significa dizer que nada será meu. Isso será o socialismo, o capitalismo inclusivo. Ou seja, eu vou ter apenas o necessário, aquilo que eles entendem por necessário. Então, o que acontece? À medida que você tem inteligência artificial substituindo os seres humanos, você vai ter seres humanos desempregados. Mas ele já tem uma solução para isso. É onde nós vamos chegar aqui. Eu quero que você vá juntando aí as peças. Eu não vou ficar desamparado. O Estado vai me socorrer. É por isso que você tem que entender que esses auxílios que o governo faz questão de aumentar e aumentar e aumentar, quanto mais pessoas eles ajudam, entre aspas, são mais pessoas dependentes do Estado. E eles estão nos condicionando a uma situação que todos cheguemos a essa dependência do Estado. Então, vamos seguir aqui com os slides. Olha só. Então, em 2020, você lembra que teve essa doença aí, não foi? Que eu não vou falar o nome dela aqui, não. Então, olha só. O Klaus Schwab, o presidente do Fórum Econômico Mundial, aquele que estava apertando a mão do Lula, do Bolsonaro, do Trump, do Alckmin, do Tarcísio, ele escreveu esse livro aqui dizendo que essa doença seria o grande reset, o grande reinício da humanidade. Vamos começar tudo de novo. Então, é o que eu sempre digo nos meus vídeos. Os nossos globalistas, eles têm uma crença, eles seguem aí entidades secretas, ordens secretas, que essas ordens secretas, elas professam uma fé, uma crença mística, esotérica. E eles acreditam que nós estamos num processo de transição, de mudança de um ciclo para outro. Então, eles estão criando a nova humanidade. Isso é o que eles chamam de salvação. É por isso que cada dia mais Jesus se torna menos importante e mais combatido. Não é o cristianismo verdadeiro. Eles não estão, ou melhor, eles não estão combatendo as igrejas, e sim o cristianismo verdadeiro. Porque a salvação será algo produzido pelo ser humano. Uma nova humanidade, uma humanidade perfeita, controlada, porque aí nós vamos ter o mal praticamente controlado. Porque o mal do mundo é o ser humano. Se você controla o ser humano, você controla o mundo, você controla o mal. Está compreendendo a lógica deles? Então, o transhumano, essa mistura de homem-máquina, vai ser totalmente controlado. Então, o mal vai estar sob controle. Então, ele escreveu esse livro em 2020, o Klaus Schwab, dizendo que seria o grande reinício da humanidade. Como que alguém, se a doença surgiu do nada, e se há meios para se combater, não é isso que prometem para a gente, quando a gente é medicado? Então, por que a humanidade iria ser reiniciada nesse momento? Olha o que ele vai dizer aqui, nesse livro. Eu li esse livro, né? Eu fiz um vídeo, inclusive, que foi derrubado. Ele fala assim, muitos de nós estão perguntando quando é que as coisas vão voltar ao normal. A resposta é curta, nunca. Eu digo a você o seguinte, a enfermidade surgiu no final de 2019, lá na China, e foi divulgada para o mundo em março, ali mais ou menos, de 2020. Em junho de 2020, no mesmo ano, ou seja, assim que surgiu a enfermidade, ele lança um livro. E ele já dizia lá no início que muitos de nós estão perguntando quando as coisas vão voltar ao normal. A resposta é curta, nunca. Gente, junta as peças. Ele diz que nunca mais voltaremos ao normal e não vamos voltar mesmo. Ele está certo. Porque, infelizmente, ele pode declarar isso porque todo mundo ainda continua acreditando em política. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo, é o mesmo que disse que nós vamos agora em 2025, a previsão é para 2025, nós teremos uma perda de 85 milhões de empregos. Percebe como você junta as peças e vai compreendendo que é um plano globalista? Vamos ver mais do que ele falou aqui. Olha só. Não haverá indústria ou negócio que esteja livre das consequências dessas mudanças. Não haverá, ele é taxativo, não haverá indústria ou negócio que esteja livre das consequências dessas mudanças. Milhões de empresas estão em risco de extinção e muitas indústrias enfrentam um futuro incerto. Poucas irão prosperar.
Você está entendendo que ele está dizendo que vai ser uma catástrofe geral? Que milhões de empresas estão em risco de extinção e muitas indústrias enfrentam um futuro incerto. Poucas irão prosperar. O que acontece se milhões de empresas forem extintas? Milhões de empregos desaparecerão, milhões de pessoas desempregadas. Mas eles têm a solução para isso. Eu vou te mostrar daqui a pouco a solução, está tudo já planejado. Então, eu quero te mostrar que é óbvio que num cenário desse aqui, que foi previsto, predito em 2020, é claro que num cenário desse, você precisa, obviamente, de menos trabalhadores e de uma jornada muito menor. Então, gente, entendam, só de diminuir a jornada, obviamente, vai causar desemprego. Mas já há uma previsão de causa de desemprego por causa da inteligência artificial. Não precisa mudar a escala. Mudando ou não mudando, vai ter o desemprego. Por causa da inteligência artificial, principalmente. Está compreendendo? Mas eles têm uma solução para isso. Então, eu fiz um vídeo aqui que eu falo sobre a devastação financeira que virá sobre o mundo. O vídeo é do dia 13 de abril de 2022. Lá eu entro em mais detalhes. Eu fiz esse vídeo tem tempo. Então, 13 de abril de 22. Assista lá esse vídeo, que você entendeu o que eles estão planejando para o mundo. Então, vamos seguir aqui. Olha só. A ONU defende renda básica para 1/3 do planeta. Isso durante aquela doença. Mas existe um projeto chamado Renda Mínima Universal. Gente, presta atenção. Renda Mínima Universal. Nesse vídeo sobre a devastação financeira, que eu estou anunciando aqui para você, do dia 13 de abril de 22, anota aí. Lá eu falo sobre essa renda mínima universal. Então, quando o governo ele começa a expandir esses auxílios do governo, né, auxílio disso, auxílio daquilo, renda minha, renda não sei o quê, eles estão preparando o mundo para que todos dependam. Então, existe um projeto universal, que vai ser o renda mínima. Então, você vai ter o mínimo, que vai ser também o máximo necessário para você sobreviver. É por isso que hoje a ideia do minimalismo ela está sendo tão divulgada. Ah, você não precisa, economia, não sei o que e tal. Não, gente, eles estão te condicionando a que você já se acostume com aquilo que eles estão já programando para fazer. Então, vamos seguir aqui. Olha só. Capitalismo inclusivo. Ser mais e não ter mais, afirma o Papa Francisco. Então, o que acontece? O nome está dizendo aqui, capitalismo inclusivo. Capitalismo, obviamente, já diz que é do capitalismo. Mas o inclusivo é uma expressão de cunho socialista. Então, veja que eles estão unificando capitalismo e socialismo dentro desse projeto. Porque você vai ter uma renda, as empresas irão funcionar, todas movidas por inteligência artificial, então o capitalismo continua funcionando, só que debaixo de um controle socialista. É por isso que a jornada de trabalho vai mudar. Agora, claro que essa folga, ela vai ter uma questão espiritual aí, que eu não vou entrar aqui agora para a gente não mudar o assunto do vídeo. Mas vamos seguir aqui. Então, olha só. Precisamos desenhar um modelo de capitalismo inclusivo e sustentável, diz Eric, eu não vou arriscar ler o nome dele aqui, Eric alguma coisa aqui, professor de Oxford, defende o desenvolvimento de um sistema que crie relação saudável entre mercado e Estado. Quando ele fala relação saudável e ele coloca mercado e Estado, obviamente que mercado é algo tipicamente do capitalismo, Estado tipicamente do socialismo. Então, ele já está dizendo que realmente isso vai ser chamado de capitalismo inclusivo. Tem um outro nome aí que eles falam muito, mas eu não me lembro agora. Mas é a mesma coisa. Então, vamos lá. Olha só, gente. Aí eu queria colocar isso aqui, a última slide, só para mostrar uma coisa para você. Câmara aprova projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Esse vídeo sofreu restrição. O vídeo da devastação econômica sofreu restrição. Eu quero mostrar para você que a nossa Câmara, que o nosso Congresso aprovou isso aqui. E aqui eu mostro que aqui é o projeto principal para que nós sejamos totalmente controlados. Nós cidadãos, consumidores, empresa, comércio, indústria, por causa da regulamentação do projeto do mercado de carbono. Assista esse vídeo. Eu não sei a data dele, mas ele é relativamente recente. Agora eu quero ler para você uma coisa que está aqui no livro, Admirável Mundo Novo. Olha só, gente, entenda aqui uma coisa.
O livro Admirável Mundo Novo seria importante a gente conhecer, seria legal a gente até fazer um vídeo lendo junto e meditando, comparando o que está escrito aqui. Isso aqui foi escrito em 1932, mas eles já anunciavam o que eles queriam fazer com o mundo. É uma ficção, mas é uma ficção pautada, obviamente, num projeto que é real. Então, gente, entenda aqui uma coisa, para a gente parar com essa briga boba de ficar aí, capitalismo, direita, esquerda, entenda uma coisa. O sistema é esquerda e direita. E esses sociais-democratas aqui, esse pessoal da Sociedade Fabiana, o pessoal que criou a social-democracia eram todos ricos. Eu disse para você que o Banco Central Americano ele foi criado por famílias de banqueiros. Então, o Banco Central Americano está na mão dos banqueiros. Então, quem controla o Banco Central Americano controla os Estados Unidos. E foram eles, parte daqueles banqueiros, que financiaram o comunismo na Rússia. Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu parei eu não me permiti mais ser um idiota útil. Porque todos querem manipular. Então, observa uma coisa. Aqui é um livro escrito por sociais-democratas, por esquerdistas, que eram ricos. E aqui no livro dos esquerdistas, o Deus da época é o Ford, Henry Ford, o criador da fábrica dos carros Ford. Então, ou seja, quem é o Deus da época? É o Ford. O livro passa-se numa época que eles dizem aqui, é o ano, acho que sei, eu não lembro bem, mas salvo engano, não é o ano em que se dá essa história, é o ano 673 depois de Ford. Então, ou seja, depois, eles estão comparando, obviamente, Ford com Jesus Cristo, que mudou, né, a história, que marcava a história, o antes e depois de Cristo, aqui é antes e depois de Ford. Então, você está vendo esquerdistas enaltecendo, endeusando um capitalista. Basta você olhar quantos esquerdistas você conhece que são ricos. Você vai ver que todos esses políticos mentem. Eles mentem, porque a política é uma mentira. Então, vamos lá. Olha só. Olha o que está acontecendo aqui. Então, o que eu vou ler aqui para você é o Mustafa Mund que vai falar. Quem é Mustafa Mund? É um administrador mundial. Nesse período aqui, desse livro, o mundo está dividido em 10 regiões mundiais. Cada região mundial tem o seu administrador mundial. Aqui é o administrador, um deles é o Mustafa Mund. E ele está explicando que nesse período aqui, as pessoas elas são fabricadas em laboratório. Eles pegam ali o elemento masculino, feminino e tal, né? E da reprodução e vão ali fabricar pessoas em laboratório. Eu tenho um vídeo aqui, uma playlist chamada Fábrica de Humanos. Lá eu mostro que já existe tecnologia, já tem uma fábrica, por coincidência, no Reino Unido, né? Na Inglaterra, Fábrica de Humanos. O vídeo é do dia 8 e dia 21 de janeiro de 2023. Assista lá o vídeo. Essa Fábrica de Humanos não é coincidência. Ela fala exatamente a capacidade de produzir em seres humanos, como é que se fala? Por castas, por ordens, né? Tipo assim, da forma que você quiser, escolhendo até a cor dos olhos, do cabelo, se é homem, se é mulher. E essa fábrica, ela já existe, ela está na Inglaterra, e por coincidência é exatamente igual o livro fala. Você acha que é uma coincidência? Não é uma coincidência. Então, vamos ler o que ele está falando aqui. Então, o Mustafa Mond, o administrador mundial, um deles, ele está explicando o seguinte, que naquele período, as pessoas trabalhavam 7 horas e meia de trabalho por dia. 7 horas e meia por dia. E ele vai dizer o seguinte, são 7 horas e meia de trabalho leve, de modo algum exaustivo. E depois, eles têm a ração de soma, os esportes, a cópula sem restrições, o cinema sensível. O que mais eles poderiam pedir? O que ele está dizendo? Que as pessoas eram fabricadas por castas, então cada casta tinha um nível de qualidade, então as pessoas eram feitas de acordo com a sua utilidade, ou seja, aqui há um utilitarismo muito claro. Então, por exemplo, se você fosse produzido, se eles fossem produzir uma leva ali de pessoas para o trabalho forçado, então você seria pertencer a uma casta. Ela seria produzida em laboratório com certas características para o trabalho forçado. Forçado não, para o trabalho que exige força. As pessoas que trabalhariam mais com a mente, que iriam pensar, produzir mentalmente, planejar, essas pessoas pertenceriam a outra casta. Então, elas não seriam fabricadas, por exemplo, com ênfase na força, na altura. Não,
não seria uma coisa muscular, seria uma coisa mais intelectual. Então, as pessoas eram produzidas de acordo com a sua utilidade futura. Então, ele está dizendo que as castas mais baixas, as castas que trabalham na indústria, produzindo aqui nessa época, elas vão exigir mais força, então elas eram fabricadas com mais massa muscular, com mais altura, e elas trabalhavam 7 horas e meia por dia. E ele vai dizer, ora, elas têm a ração de soma. O que é a soma aqui? Soma era uma espécie de droga e ela servia para tudo. Então, se você estava, por exemplo, muito ansioso, depressivo, muito nervoso, se você que não conseguia dormir, eles te davam uma dosagem de soma. Então, havia uma dosagem de uma droga para controlar as suas emoções, as suas questões emotivas, emocionais, psicológicas. Observe o que está acontecendo hoje e observe o que esse livro fala. Há um remédio que vai controlar as suas emoções. Então, o que ele está dizendo? As pessoas trabalhavam 7 horas e meia, elas tinham uma ração de soma, que iam ajudar elas ali no seu horário de folga, elas tinham uma cópula livre, porque esse tempo aqui não existe casamento, as pessoas são livres para praticar o sexo, as pessoas ter mãe aqui é uma vergonha, não existe mãe aqui, porque você é fabricado em laboratório, então a palavra mãe é um escândalo, as pessoas estão acostumadas com a morte, ou seja, exatamente o que eles estão prevendo para o futuro. Você vê que é um livro de cunho extremamente esquerdista, né? Mas eles exaltam o capitalista aí forte, porque são todos juntos, na verdade. Então, eles vão dizendo aqui, o que essas pessoas assim poderiam pedir mais? Trabalham 7 horas e meia, elas estão satisfeitas. Por quê? Elas têm o alimento necessário, elas são conduzidas, ou posso falar assim, elas vivem à base de um medicamento que ajuda no seu emocional, então elas estão muito bem, obrigado. Mas ele vai dizer o seguinte, ele acrescenta aqui o Mustafa Mundes, ele vai dizer, é claro que elas poderiam pedir uma jornada de trabalho mais curta, e de certo modo nós poderíamos concedê-la. Do ponto de vista técnico, seria perfeitamente possível reduzir a 3 ou 4 horas a jornada de trabalho das castas inferiores. Então ele está dizendo que seria possível sim reduzir a jornada de trabalho, mas eles não reduzem. Ele vai explicar por quê. Olha só, isso as faria mais felizes? Reduzir a jornada de trabalho? Não. De modo algum. A experiência foi tentada. Claro, gente, isso aqui é uma ficção, né? Mas uma ficção baseada na realidade. Ele vai dizer, a experiência foi tentada há mais de um século e meio. Toda a Irlanda foi submetida ao regime de 4 horas de trabalho diário. Ele está dizendo, nós não reduzimos, poderíamos fazer, seria viável, não traria prejuízo, mas fizemos a experiência na Irlanda de 4 horas diárias de trabalho. Toda a Irlanda foi submetida ao regime de 4 horas. Qual foi o resultado? Perturbações e um acréscimo considerável de consumo de soma. Ou seja, a soma era uma droga que ajudava na felicidade. Então as pessoas começaram a utilizar mais essa droga. Então, por quê? Porque tinha mais tempo de folga. Queriam curtir mais. Está percebendo aqui? Então, por alguma razão, a folga trouxe alguma consequência psicológica que acabou fazendo mais uso do soma, e o soma era um medicamento que ajudava nas questões emocionais, psicológicas, exatamente o que acontece hoje, né? E ele disse que só teve isso tipo assim, foi a única coisa que aconteceu. A única coisa que as pessoas fizeram foi se drogar mais. Então, essas 3 horas e meia de folga suplementar estavam tão longe de ser uma fonte de felicidade que as pessoas se viam obrigadas a gastá-las em fugas pelo soma. O que é a fuga? É a saída para a tristeza, para a angústia, sei lá para quê. Elas iam para quê? Para esse medicamento. Então, olha só, o Departamento de Invenções está cheio de planos destinados a economizar mão de obra. Então, havia um departamento de invenções, ou seja, um departamento que criava, que inventava objetos, materiais, ferramentas, tecnologias, fabricava tecnologia que podia substituir a mão de obra. Então, aí ele vai perguntar o seguinte, então se havia tecnologia para substituir a mão de obra e as pessoas poderiam trabalhar menos, por que não faziam isso então? Ele vai explicar. Eles, então, por que não colocam em execução? Por que não fabricam coisas que
possam substituir as pessoas no trabalho diário. Ele vai dizer, para o bem dos trabalhadores. Seria, gente, olha que frase irônica e diabólica. Seria pura crueldade infligir-lhes folgas excessivas. Eles entendem que nós, seres humanos, não podemos ter folga excessiva, porque a gente não sabe aproveitar bem. Então, folgar demais seria uma crueldade. Ter muito tempo livre seria uma crueldade. Isso aqui foi escrito por esquerdistas, gente da social-democracia. Porque, no fundo, eles lá em cima não são esquerda nem direita, eles são apenas ricos. São apenas ricos. Tá entendendo, gente? É crueldade você folgar muito. Agora não, agora vai ser necessário. Vamos seguir aqui. Então ele vai dizer, olha, o mesmo ocorre na agricultura. Poderíamos sintetizar cada um dos nossos alimentos, se quiséssemos, mas não o fazemos. Preferimos conservar um terço da população trabalhando na terra. Então, podia pegar o alimento que é produzido, sintetizar ele, fabricar de forma sintética, e você tiraria um terço da população do trabalho agrícola, né? E daria folga para elas. Porque você está fabricando isso muito mais rapidamente, em maior quantidade. Mas ele vai dizer, para o seu próprio bem, nós mantemos um terço deles trabalhando na terra. Porque é preciso mais tempo para obter alimentos tirados da terra do que para fabricá-los numa usina. Então, gente, ele vai explicando aqui que eles poderiam, nesse livro aqui, deixar as pessoas mais livres, fabricar tanto tecnologia para diminuir a mão de obra, como alimentos produzidos de forma sintética na indústria, mas eles não fazem isso porque as pessoas têm que estar ocupadas no campo, no trabalho, nas máquinas, porque as pessoas não sabem usar a sua folga. Entenda o seguinte, qual é a mensagem que o livro está passando aqui para nós? A mesma de hoje, a mesma que gerou o projeto de carbono. Por quê? Qual é o mal do mundo? Quem está destruindo o mundo? É o ser humano. Então, o ser humano precisa de controle. Então, entenda. A social-democracia criou, por exemplo, o Clube de Roma, do qual o Fernando Henrique Cardoso faz parte. E eu tenho um vídeo aqui, eu tenho uma playlist sobre os think tanks que controlam o mundo, lá eu falo sobre isso. Então, a ideia precisamos criar uma consciência mundial de que o planeta está em risco e quem coloca o planeta em risco são os seres humanos. Então, o próprio ser humano vai aceitar o controle, porque o discurso ambiental é um discurso que interessa a todos. Então, todos vão ser atraídos. Isso, gente, não é invenção minha. Isso está no livro A Nova Ordem Mundial. Eu me esqueci agora o autor do livro, eu tenho esse livro aqui em PDF. Ele é um globalista muito conhecido, um cara da social-democracia, da sociedade fabiana. Me fugiu o nome dele agora, mas ele diz isso no livro. É um discurso que envolve todos. Então, resumindo, a questão da jornada de trabalho é exatamente a mesma de todas as outras. É uma forma de nos controlar. Então, a renda mínima universal vai ser o nosso salário futuro, o salário da humanidade, porque a humanidade estará ociosa por causa da inteligência artificial. Mas eu tenho 2 vídeos aqui sobre 2025 que fala que haverá uma redução da população na Terra. Estão trabalhando também para isso. Mas os que sobrarem terão essa renda mínima, serão controlados, dependerão do Estado. Então é isso, gente. Existe um plano por trás de tudo isso aí. Espero que essas informações tenham sido úteis e que Deus abençoe a todos.